Sejam bem-vindos a mais uma aula de dinâmica das máquinas. Na aula de hoje, resolveremos o mesmo problema da máquina de Atwood da aula passada, utilizando outro grau de liberdade. Então, acompanhe aí. Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de dinâmica das máquinas, vamos hoje resolver aquele mesmo problema da aula anterior, aquela máquina de Atwood, só que utilizando uma coordenada generalizada diferente. Ainda lembrando que nós estamos falando de uma formulação por energia. O intuito desta aula é que a gente possa ver as dificuldades ou as facilidades de acordo com essa coordenada generalizada escolhida, ok? Então vamos lá. Nós temos o mesmo problema anterior, que é uma máquina de Atwood, dos mesmos moldes, com as mesmas características, tá ok? E nós vamos utilizar, para resolver este problema, uma energia cinética, uma energia gravitacional. Nós vamos considerar que a massa da polia existe, que eu tenho um atrito entre a polia e a corda ou a corrente, e eu tenho um atrito entre a massa e o fluido que esse sistema se encontra. Uma outra condição, conforme a gente já viu na aula anterior, é a questão do comprimento. O comprimento da corda sempre constante. Isso permite que eu consiga escrever os graus de liberdade y1 e y2 em função desse comprimento, e permite também que eu escreva uma relação entre as velocidades das massas 1 e 2, ou seja, y1 ponto e y2 ponto. Tá? Então aí eu tenho aqui a minha relação entre y1 ponto e y2 ponto, ok? E como a gente falou, nosso grau de liberdade vai ser θ. Bom, eu tenho massa da polia, então se eu tenho massa da polia, eu tenho um raio entre o centro e a borda dessa minha polia, dessa minha esfera, tá? Eu tenho como grau de liberdade θ, e aí eu necessito falar que se eu tenho atrito entre a polia e a corda, então significa que eu consigo escrever que esta distância que eu sei que é o raio, e como eu sei o quanto ele gira, ou seja, θ, eu tenho uma relação do arco, então x é igual a r θ, tá ok? Dando continuidade, a gente tem a relação para o meu sistema conservativo, onde eu troco somente as energias entre a minha cinética e a minha potencial, e isso daí é escrito como sendo um L, né, que é a minha lagrangiana, como sendo a minha energia cinética, que é T, menos a minha energia potencial, que é V, e aí eu tenho a minha equação de Lagrange, né? Essa equação de Lagrange, ela vai definir para mim a equação de movimento desse meu sistema através de energia. Então, essa informação aqui da minha equação de Lagrange é a equação que nós desenvolvemos na aula anterior. Se você não viu isso daí ainda, pausa agora, clica nesse link aí em cima, assiste a aula anterior que você vai entender um pouquinho melhor da onde a gente sai para onde a gente chega, tá ok? Bom, então se eu estou falando de energia, eu vou falar de uma energia cinética, definida como T, e aí eu vou ter um T1 mais um T2 mais um TR, que eu quero dizer que o T1 é a energia cinética da minha massa 1, mais um T2, que é a minha energia cinética da minha massa 2, mais um TR, que é a minha energia cinética de rotação da polia. Do mesmo jeito, eu vou fazer para V, potencial, e aí eu tenho potencial da massa 1 e uma potencial da massa 2,
que eu vou utilizar para esse meu sistema. Escrevendo T, como T a gente sabe escrever, que é meio de mv ao quadrado, então eu vou escrever para minha massa 1, para minha massa 2 e para a minha rotação. Lembrando que aqui eu estou escrevendo em função do I, e esse I aqui, ele é exatamente o momento de inércia daquela minha polia, tá ok? Então eu consigo definir todo mundo aqui. Lembrando que eu estou considerando atrito, ainda vou considerar atrito entre a massa e o fluido, tá? Como um amortecimento viscoso, mas entra como força. Vamos ignorar um pouquinho daqui para baixo por enquanto, tá ok? Do mesmo jeito eu vou fazer minha energia potencial gravitacional. Então eu vou escrever para minha massa 1 e para minha massa 2, tá ok? Bom, tenho que escrever todo mundo em função de uma única variável. Aqui no caso eu vou escolher y1, então eu vou escrever todo mundo em função de y1. Ah, mas você não falou que era θ? A gente vai chegar lá, tá? Vou escrever todo mundo em função a y1, então significa que eu consigo escrever quem que é meu y2, né? Através daquela relação do slide anterior, eu consigo escrever quem é meu y2. Então y2 é menos y1 menos c mais l. Tá ok? Escrevo todo mundo, saio multiplicando, eu tenho V dado por essa equação. Ok? Até aí? Então vamos lá retomando. Já falei da minha energia cinética, ok. Já falei da minha energia potencial, tá ok? Deixa eu só escrever aqui para você não se perder. E já falei da minha energia potencial. Tá? Então esses dois estão ok, sem problema. O que eu tenho de forças externas? O que eu tenho atuando externamente ao meu sistema? Externamente ao meu sistema eu tenho então o atrito entre a minha massa e o meu fluido, né? E esse atrito, ele é o meu amortecimento viscoso. Então esse amortecimento viscoso, ele tem uma cara, ele é proporcional à minha velocidade. Então ele é um C, que é um coeficiente de amortecimento viscoso, tá? E ele é proporcional à minha velocidade. Perceba que aqui ó, é aquela minha coordenada generalizada, ponto, né? Então ela é função da minha velocidade. Tá ok? Até aí? Guarda essa informação. Do mesmo jeito que você tem toda a sua energia cinética e a tua energia potencial, você guarda a informação da onde você está perdendo energia, uma força externa ao teu sistema. Então, como a gente falou, a nossa coordenada generalizada ela vai ser θ, então aqui no lugar de QJ, né, vai ser θ, a gente vai usar θ. Eu escrevi então agora a minha energia cinética como sendo essa equação, lembrando que o momento de inércia dado também é escrito como sendo meio de mr vezes r ao quadrado, e eu tenho a minha energia potencial dado por essa equação aqui, tá ok? Que isso foi o que a gente retirou lá. Agora, falando sobre esse grau de liberdade, a gente tem que aproveitar esse cara aqui, ó, para falar. Como é que eu escrevo ele? Bom, eu vou escrever o seguinte. Eu não tenho que, pelo deslocamento da corda nessa minha polia, e eu sei que não há deslizamento, né? Eu tenho que o Rθ, ou seja, o raio vezes o quanto girou, é igual a x. No nosso caso, é igual a y1. Só que y1 ele é igual, né, ao deslocamento de y2 em módulo, né? Então eu consigo escrever que Rθ é igual a y1. Do mesmo jeito, então eu consigo fazer a derivada e eu tenho que meu R ponto, né, Rθ ponto, é igual a y1, que é igual a y2 ponto. Mas lembrando que y1 ponto é igual a menos y2 ponto, porque elas estão em sentidos contrários. Então, eu tendo essa minha informação aqui, eu consigo substituir quem que é o meu y1 na minha energia cinética, aqui. Eu consigo substituir quem que é y2, eu consigo substituir quem é y1 na minha potencial, né? E consigo reescrever, então, agora, quem é a minha energia cinética, toda escrita em função de θ, e a minha energia potencial, toda escrita em função de θ. Então, agora eu tenho todo mundo escrito em função de θ. E vou fazer o quê? Bom, vou pegar minha equação de movimento, né? A minha equação de Lagrange, que é essa expressão aqui, e vou
Escrever agora não mais em função de QJ ponto nem de QJ, por quê? Porque agora eu sei qual é a minha coordenada generalizada. Então eu tenho aqui, ó, del θ ponto e aqui é um del θ, tá ok? Faltou um del θ aqui, tá ok? Então tá. Deixa eu deletar, vamos escrever certinho aqui para já deixar isso gravado. Esse é um D. Pronto. Então eu tenho um del θ aqui, tá? Igual ao meu Q alfa, o meu Q θ, que é a tua força generalizada. Lembra que a gente já falou, tá? Esse aqui é as forças externas ao meu sistema que a gente vai precisar desse cara aqui, tá? Então esse carinha a gente vai precisar. Não, deixa aqui. Esse Q θ aqui você vai precisar. Então, o que você tem? Como você tem L, que é T, menos V, e você sabe quem que é T escrito em função de θ e V escrito em função de θ, eu tenho toda essa expressão que é o meu T menos V e todo mundo em função de θ. Se eu tenho a minha equação lagrangiana dada por essa expressão, então eu consigo fazer o quê? Consigo fazer as minhas derivadas. Vou fazer a minha derivada em θ ponto e vou fazer a minha derivada em θ. Tá ok? Então eu vou pegar toda essa minha expressão e vou fazer a derivada em função de θ ponto e vou obter quem? Vou obter m1r² mais m2r² θ ponto mais i θ ponto. Então eu tenho toda essa minha expressão. Do mesmo jeito, quando eu fizer a derivada em função de θ, eu tenho esta minha expressão aqui. Menos m1gr, né, mais m2gr. Lembrando que C é constante, L é constante, derivada de constante é zero. Tá ok? Então eu tenho já as minhas expressões. O que eu faço agora com essas minhas expressões? Como eu tenho o meu del L, del θ ponto, e o meu del L, del θ, eu vou e substituo nessa minha equação. Então d dt, lembra, esse cara aqui e esse aqui. Eu só tenho que tomar cuidado com esse menos, ok? Esse menos aqui, ele não pode bagunçar a sua vida. E olha que a tua energia, a tua força generalizada continua aqui. A gente vai falar dela. Tá? Então, agora você aplica a derivada nessa expressão, tá? Para poder resolver. Bom, aqui está praticamente resolvido. Agora, eu tenho que resolver esse cara aqui, ó. Eu tenho que saber quem que é a minha força generalizada. Isso aqui eu vou ter que escrever. Vamos voltar lá. Então, ó, se eu sei que a minha força generalizada, tá? Desse meu bloquinho, ela é igual a menos C vezes QJ ponto, que no meu caso é a velocidade, lembra que é a velocidade? Se o seu bloco está subindo, a força generalizada, ela faz o quê? Ela desce. Por quê? Porque é uma força de arrasto. Ela tem sentido contrário ao deslocamento, certo? Se a minha velocidade está descendo, essa minha força sobe. Então, significa que eu sempre tenho oposição, tá? Então, você tem F menos C QJ e, então, você tem menos C YJ. Lembrando que agora o meu Q aqui, ele é meu Y nesse meu deslocamento. Tudo bem? Então, você tem essa informação. O que eu faço com essa informação? O que eu tenho com essa informação? Eu vou transformar ela em quê? Eu vou fazer uma somatória das forças que estão atuando nesse meu sistema, e meu sistema vai ser menos CY1 ponto, menos CY2 ponto. Tá ok? Eu estou fazendo uma somatória aqui. Lembrando que se Rθ é igual às velocidades, eu consigo escrever então que a sua força generalizada ela é menos 2CR θ ponto. Tá ok? Faz sentido. Por quê? Porque você tem duas áreas que estão atuando como resistência
para esse meu sistema. Então, se aqui você tem uma área 1, aqui você tem uma área 2, aqui você tem um coeficiente de amortecimento viscoso C, e aqui você tem um outro amortecimento de viscoso C, apesar do C é o mesmo, 2 vezes a área, então você tem menos 2C R θ ponto. Tá ok? Bom, então eu consigo substituir esse termo lá na minha força generalizada. Lembra que aqui você já tinha aquela tua equação e aqui você tem a outra equação. Fazendo a derivada no tempo, tá? Você obtém este termo em função de θ 2 pontos e esse termo que ele é um termo constante e aqui você tem o seu termo do amortecimento. Traga todo mundo para o seu lado esquerdo, tá? E aí você consegue achar o seu termo de inércia, esse daqui é o seu M, você consegue achar o seu termo de amortecimento, que ele é o teu C, e você acha esse outro termo, que é o termo de forçamento. Então você tem inércia, amortecimento e força atuando sobre o seu sistema. Tá? Então você consegue escrever o teu M θ 2 pontos, mais rigidez não tem, então mais C θ ponto, rigidez é igual a zero, K é igual a zero, e esse termo de forçamento. Então aí você consegue escrever o teu mx 2 pontos, em equação generalizada de movimento, mx 2 pontos, mais cx ponto, igual a F. Tá? Tudo isso daqui agora escrito em função de θ ponto, em θ, né? Você tem m θ 2 pontos, mais c θ ponto, igual a F. Os termos de inércia, amortecimento e força estão escritos aí na tela. Ok? Bem rapidinho, só uma revisãozinha do que a gente tinha visto na outra aula. É assim que faz, utilizando outro grau de liberdade. Tá ok? Então pode sim facilitar muito a nossa vida quando a gente faz, quando escolhe o grau de liberdade que pode auxiliar no desenvolvimento desse teu modelo. Ok? Bom, então por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Não se esqueça, inscreva-se no canal, dê o joinha, acompanha lá, tem lá no Slack, tem no Google Classroom, tá? E os exercícios estarão disponíveis lá no Alva. Tudo bem? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.